Olá, cafezeiros. Aqui é Valquíria, falando do Caparaó. Hoje eu vou falar para vocês da parte 2 da análise foliar que eu fiz da minha lavoura e eu vou mostrar para vocês então o resultado. Eu fiz a análise foliar em janeiro, lá no vídeo eu conto como é que foi feito. E aí mandei para o laboratório, né? E o agrônomo avaliou. Essa semana ele esteve aqui, olhou a lavoura e me explicou, né, me falou dos resultados. E o meu objetivo era ver a produtividade da minha lavoura, né? O meu desafio esse ano é aumentar a produtividade da minha lavoura, né? Eu quero que 2027 vai ser, vou ter resultados diferentes, né? E um dos problemas, né, na produtividade pode ser a nutrição. Então, em uma forma de você fazer esse diagnóstico, se é a nutrição, é você fazer a análise foliar, né, da sua lavoura. O ideal da análise foliar é você fazer depois da sua segunda adubação. Né? A adubação a gente divide ela em 3 parcelas ou em quatro. Então é bom você fazer ali no final da sua segunda adubação, porque aí você vai ter um prazo para você fazer os ajustes. E na sua última adubação, né? E também na pulverização. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho o resultado, ó. Esse aqui é o resultado do laboratório. Então, o que que aconteceu? A primeira ali, o meu primeiro macro avaliado, né, foi o nitrogênio. Então, o primeiro resultado negativo que eu tive, porque ó, o nitrogênio deve estar entre 29 e 32 gramas por quilo, o meu tá 35,7. Isso não é bom, né? O excesso de nitrogênio ele faz com que a planta ela desenvolva mais rápido folhas, né, e ramos. E aí o que que acontece? Nesse desenvolvimento rápido, ela fica desprotegida. Eu deixo a minha planta mais suscetível a doenças, né, doenças fúngicas, né, que acontece nessa época, cercosporiose, a foma, né? Então, isso não é legal. E uma outra coisa que acontece é que eu tô jogando um adubo caro em excesso, né? Eu tô jogando dinheiro fora. E então, o que que eu deveria ter feito? Se eu tivesse feito a minha análise de solo, a análise foliar no final de dezembro, eu teria conseguido ajustar isso aqui um pouquinho na última adubação, né? E, gente, e o nitrogênio não dá para você avaliar ele na análise de solo. Você não tem ali esse indicativo do nitrogênio, é só através da análise foliar. Nossa, eu fiquei impressionada como que a análise foliar é importante. Né? Então, eu já tenho esse resultado negativo aí, que é o nitrogênio. Então, tem que ficar atenta, né, nas adubações para não ter excesso de nitrogênio, que eu vi que é muito ruim você ter, porque eu abro portas, né, para a planta, ela fica mais sensível a doenças, né? Isso aí para quem produz café especial, sem uso de agrotóxico, então, para a gente é muito problemático, né? O outro indicativo, o outro macronutriente avaliado foi o fósforo, né? Ele tem, eu posso, deveria estar entre 1,6 e 2, o resultado foi 1,5, então aqui estou no mínimo. E eu tenho muito fósforo disponível no solo, melhor, tenho muito fósforo no solo. E aí, o que que acontece? Por que que deu esse resultado? Provavelmente é por conta do pH. Então, eu tenho que aumentar esse pH do meu solo, que eu ainda não joguei calcário, né? E o calcário que corrige, né, a acidez.
E aí, o que que acontece? Eu não tô tendo, então, o fósforo disponível para a planta absorver. Eu tenho fósforo de reserva no solo, mas ele não está disponível para a planta. Então, eu preciso mexer no pH. E o agrônomo também falou que existe algumas formulações que eu posso fazer na forma de drenche, que são micro-organismos que eles favorecem essa disponibilização de reserva de fósforo que você tem no solo. E a minha reserva de fósforo no solo ela é muito alta. Então, eu vou jogar o calcário, né? A gente vai ver na próxima análise o que que vai acontecer. E dependendo, eu vou ter que fazer uso aí desse produto. Lógico que a gente tenta evitar, né? Porque é mais custo, né? Um outro resultado foi o meu potássio. Meu potássio tá bom, tá 23,1, né? Tem que estar entre 22 e 25. A minha lavoura tá com excesso de potássio. Na verdade, eu fiz essa análise foliar também, foi por conta desse excesso de potássio, para ver como que estava o potássio e o magnésio e o manganês na planta, magnésio, perdão, na planta. Porque o excesso de potássio, ele inibe, ele compete, na verdade, com a absorção de magnésio, né? Que é proveniente do calcário. Então, eu tenho um potássio com nível muito bom. E no vídeo anterior, gente, eu explico, né, a função de cada um desses macro e micronutrientes, tá? Depois, o cálcio. O cálcio, o que que acontece? O cálcio é super importante, ele também tá ali tá um pouquinho, né, abaixo do mínimo, que deveria ser 10, o meu tá 9,8, porque eu não fiz calagem ainda, não joguei calcário. E o agrônomo estava falando que é importante o cálcio não faz mal para a planta. E o cálcio está envolvido, nossa, com tudo na planta, né? O potássio, o cálcio, ele falou o seguinte: o cálcio na planta, ele está envolvido com a parede, né? E, e aí é como se o cálcio fosse o tijolo e o boro fosse o cimento. Então você tem que ter os dois. E como a minha lavoura está com esse excesso de nitrogênio, e o meu cálcio está aí né, no limite, o que que acontece? Isso pode deixar a minha planta mais suscetível a doenças. Então, eu já deveria ter feito calagem, né? Mas tudo bem, vamos fazer. O outro é o magnésio, que também está relacionado com calcário, que eu ainda não fiz, né? O meu magnésio é o mais preocupante, deveria ser 5 e ele está 3,2 gramas por quilo. E vários fatores, né? Está relacionado aí com esse dado. A gente já tem, ele falou, na nossa região, um número, um valor ruim no nosso solo, né? De magnésio. Mas o meu caso aqui, o excesso de potássio no solo, né? E que já estou com pouco magnésio, estou com muito potássio, então ali está competindo pelo sítio, né, de absorção na planta. Não fiz calagem, então o magnésio já está pouco, né, para absorver. Então eu preciso de resolver esse magnésio. Eu perguntei para ele se só o calcário resolveria, ele falou que pode ser que não. Eu já estava fazendo assim, magnésio na pulverização, né? Mas não tem também um resultado bom, né? O ideal é fazer no solo, né? O ideal é o calcário mesmo. E ele estava falando o seguinte, que a gente precisa estar com o calcário sempre certinho, né? Porque o calcário ele tem uma reatividade baixa e uma solubilidade baixa também. Então, a gente sempre precisa jogar calcário na nossa lavoura. O ideal, eu já vi até algumas recomendações, é fazer 2 vezes no ano, né? Sempre baseado na análise de solo. Então, aí o magnésio, que era a minha preocupação, tá de fato preocupante, né? Mas eu espero resolver isso, né, agora. O enxofre tá ok, mas não é preocupante aqui na região do Caparaó, né? O nosso solo, ele é rico em enxofre e também em ferro. Vocês podem ver ali embaixo, ó, que tá 10,4,
né? Tem que ficar entre 8 e 12. E depois vem o boro, né? Que tá 51,9, deve estar entre 50 e 80, mas esse valor, ele falou que sempre é bom estar perto de 80, por conta de ser o cimento, né? Pros tijolos, né? Que é o cálcio da parede celular, né? A parede, né? Ali, tudo tem parede, né? Na planta. Então, tudo é importante, é muito importante esse nível de cálcio tá perfeito e o de boro. O zinco também tá muito bom, né? Dois últimos anos eu tenho dado uma atenção bem especial para o zinco, porque eu dei uma lida, vi a importância dele. E o meu manganês, que estava baixo na minha análise de solo, né? Tá até bom, ó, 87,4, né? Tem que estar entre 90 e 120. Então a planta respondeu bem, tá absorvendo bem, né, o manganês, mas eu preciso melhorar esse resultado. Porque o manganês, né, além dele estar baixo, o que que acontece? Nesse período de chuva, ele estava explicando, que o manganês fica reduzido no solo. Então a planta não consegue absorver, né, o manganês. Então, em resumo, o que que acontece? Foi ótimo ter feito a análise, né, foliar. E eu tenho que considerar que depois, depois que eu retirei as folhas, eu fiz uma pulverização com os micronutrientes. Então, esses aí estavam, né, no limiar, o boro, né, o manganês, eu fiz a pulverização deles e eu também fiz um drenche, né, que é aquele no solo, vocês podem ver no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. E aí, quando eu fiz o drenche, eu coloquei boro, zinco e manganês, né? Então deu uma aliviada aí no meu resultado. Mas o que eu não posso mais pecar em relação ao calcário, gente, o calcário é muito importante. Então, agora eu vou fazer o calcário nesse mês de abril, né? Nós estamos no final de março. Você pode ver aqui, ó, tá, o mato tá grandinho. Vou fazer o que agora? Eu vou fazer a roçada, depois vou fazer a arroação, porque eu faço a arroação, vocês vão ver, por conta do meu jeito de colher o café, né? Eu não colho ali ele, não faço colheita seletiva. E aí depois que eu fizer então a arroação, que é limpar embaixo dos pés de café, eu vou jogar o calcário. E aí espero que chova, né? Deu umas chuvas aí boas para absorver, né? Ele reagir. E aí, porque daqui a 3 meses eu tenho que coletar o solo para fazer a análise de solo, né? E é bom tá com um período aí já bem distante, né? Pelo menos 3 meses, mas quanto mais tempo, melhor para você fazer a análise de solo. Quanto mais distante assim de você ter jogado o calcário, né? Que a análise de solo, o ideal é você fazer ela em junho. Então eu já vou fazer atrasado, vou fazer em julho. Então isso atrasa o quê? Para a gente comprar adubo, para a gente comprar os produtos, né? Que a gente depende da análise de solo. Então assim, foi ótimo. Eu vou implantar isso no meu manejo, né? Fazer a análise foliar, fazer na data certinha, que seria no final de dezembro, que geralmente é quando eu faço a minha... Alguns dias depois, né, da minha adubação. Ele falou que o ideal de coletar as folhas é pelo menos depois de 7 dias que a gente fez a adubação, a segunda. Porque aí eu vou ter tempo de mexer na terceira adubação. E se eu faço a quarta, ainda tem, ou não fiz a quarta, ainda tem a possibilidade de fazer uma quarta aí no final de fevereiro e no início de março. Então, a saúde da planta, né, gente, é extremamente importante, porque vai refletir na saúde dos grãos. E grãos são saudáveis, é garantia de muitos grãos para produzir café especial, né? E muito especialmente para gente que não usa agrotóxico, ok? Então fica a dica, vale a pena você investir na análise de solo e também na análise foliar. Uma complementa a outra, tá certo? Um abraço
e até a próxima.